vou passar a palavra para o Edson. O Edson, né? Eu sempre falo Edson, mas aqui Edson. Mas enfim, queria agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Bem-vindo como palestrante, pela primeira vez você está como convidado aqui nosso. E muito obrigada de novo. E a sala é sua, você já participou antes, então, ó, Uhum, aproveitem e toca o barraco aí. Fica tranquilo. obrigado, obrigado. A Laura conta algumas coisas assim, né? Tipo, Edson, e ele fica assim, nossa, piada interna, né? Então, assim, pensa que a gente causou em Porto Alegre. Ela falou ali só do Uber, mas a gente causou na churrascaria, causou no evento, causou no Fight Club. Assim, quem conhece a Laura presencialmente sabe que ela avisa que tá chegando, né? Então, Laurinha, obrigado ali. Eu sou um participante já do Open Room há muito tempo, eu fico curtindo, eu compartilho, né? A gente acabou nunca conseguindo conciliar muita agenda, né? Então, mas ainda bem que foi agora um momento. Eu vou apresentar uma coisa aqui. A ideia é que seja uma apresentação bem rápida, que o meu objetivo hoje, como a Laurinha falou, é muito mão na massa. Então, quando a gente fez a proposta, era realmente de falar dos bastidores. Coisa que você não vê no PPTs de apresentação de Fit for Purpose por aí, tá? Então, a gente vai passar para vocês uma planilha onde a gente faz a tabulação das respostas que a gente recebe quando a gente executa ali o F4P Card. Ou seja, é muito bonito o F4 Card e eu faço o que com isso? Então, a gente vai disponibilizar essa planilha para vocês e a gente vai fazer um mão na massa. Então, vai ser realmente como se fosse um exercício real, tá bom? Laurinha, F4P foi minha segunda palestra, quando eu apresentei lá no TDC de Floripa, foi o TDC Innovation. De lá para cá, eu já fiz as palestras de F4P umas 3 vezes, né? Então, é um tema que eu gosto muito e talvez acho que uma das grandes alegrias falar de F4P, gente, foi no Kanban Brasil desse ano, onde eu tive a oportunidade de falar sobre F4P, sobre um case que a gente fez no Banco Carrefour, com a participação de nada mais, nada menos do que o próprio David Anderson participando. Então, se já tinha pouca pressão, eu acho que ficou bem divertido. E uma das coisas que eu comentei com ele, e já já eu quero mostrar para vocês, foi assim: olha, gente, não precisa fazer tudo, não, tá? Então, assim, hein, Laurinha? Para quem não tem medo do perigo, né? Simplesmente falei: olha, não precisa disso tudo. E é exatamente o que eu quero trazer para vocês. O Olha o jeito de mesmo. falar isso e ele dá uma invertida em você. Não, e ele ia dizer assim: como assim? Eu criei, foi você que criou, como assim, né? Então, Eu que sou dono ele, desse po- negócio? ele poderia Mas, dar aqui para a gente alguma situação. Então, eu quero exatamente trazer para você de uma maneira muito clara, gente, muito tranquila. Perguntem, levantem a mão, podem interagir, porque eu acho que o objetivo hoje é vocês entenderem o bastidor realmente aqui do F4P. Aqui é só um pouquinho do histórico. Eu sempre costumo dizer, Laurinha, que quando eu sempre trabalhei mais com tecnologia, com a parte de processos, mas a agilidade começou a tocar em mim ali, mais ou menos um pouquinho antes de 2018, né? Então foi um momento que eu comecei a olhar para a agilidade. Então eu segui o roteiro normal, tecnologia, processo, projetos, depois sim, a agilidade. E aí tive umas experiências bacanas lá na B3, numa empresa chamada Portal de Documentos, no Santander, onde eu conheci o querido Marcelo ali, a gente fez uns trabalhos bem bacana, e atualmente eu estou na parte de portfólio e agilidade do Banco Carrefour, e a gente vem fazendo ali algumas coisas bem legais. Então, gente, quando a gente fala ali desse workshop, o que a gente quer de verdade é realmente compartilhar conhecimento com vocês, para quê? Para aprimorar competências e habilidades. A ideia aqui é que vocês, ao olhar agora o F4P, vocês vão ter um olhar diferente. Por quê? Quando a gente executa, né, o F4P Card, cria um grande ciclo de pesquisa, o que é que eu faço com isso? Então, a ideia é de que a gente acelere, então, essa aprendizagem, tá? E realmente traga aqui um maior engajamento de todos os participantes. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas bem
bem mais por cima, que a gente já fala muito sobre F4P, e vou mostrar um case também que a gente rodou lá no banco, e foi um case que mudou todos os eventos que a gente faz no banco agora, tá bom? Então, quando a gente fala do F4P, gente, eu falo que ele é um framework. Um framework é uma estrutura. Então, quando eu olho para o F4P, eu vejo ele como uma estrutura para ajudar a gente a entender propósitos dos clientes e segmentar eles através desse propósito. Então, uma grande diferença da F4P é você não olha seu cliente mais por região geográfica. Você não olha mais o seu cliente por classe social. Você começa a olhar o seu cliente pelo propósito. Então, se a gente olhar aqui, os 18 participantes que estão hoje, cada um veio com um propósito. Alguns já conhecem a F4P, veio para pegar um algo a mais. Outros não conhecem nada de F4P, está vendo pela primeira vez. Como é que a Laura, Open Ed, vai trazer e atender o propósito de vocês? Para aquele que já sabe, eu vou reforçar um conceito e trazer algo novo. Para aquele que não sabe nada de F4P, eu preciso, no mínimo, ter uma base, explicar uma base. Porque senão ele não vai conseguir fazer o avançado. Ele não vai conseguir fazer o bastidor. Então, quando você segmenta por propósito, suas decisões ficam melhores. Você ajusta melhor o seu serviço e o seu produto. Bacana? Então, esse modelo de gestão criado lá por David Anderson, né, para ajudar a ajustar o produto e o serviço de acordo com o propósito. O bacana, Laurinha, que o David ele veio depois falar com a gente lá e ele acabou agradecendo pelo trabalho que a gente fez. Por quê, gente? A gente fez de uma maneira muito tranquila, a gente vendeu o valor do F4P para dentro da organização. Gente, é uma Deu organização cuja dinheiro para ele. matriz é, Muito. e a matriz é francesa, gente. Lá a NPS veio top-down, de cima para baixo. Não tem como o Ed dizer assim, gente, para de usar NPS. Não. A gente foi assim, olha, o NPS ele vai até um lugar. O F4P consegue trazer um pouco mais de detalhe. Ele consegue ir realmente na causa raiz. Legal? E aí, o F4P nos ajuda a responder algumas perguntas. Cara, como ter cliente satisfeito que escolhe os nossos produtos e não do concorrente? Tinha vários eventos hoje, Laurinha, participando gratuito aqui na rede. Como é que a gente fez que vocês viessem para cá e não tivessem nenhum outro evento? Então, qual é o propósito? Eu preciso descobrir isso. Legal? Essa aqui, gente, é a big picture, né, do F4P, mas eu gosto de trazer uma imagem bacana assim, ó. Tudo começa, né, pelo design, pelo implementation, pelo delivery. Quando você tem um produto, você tem que trabalhar o que o produto vai oferecer, o como o produto vai ser desenvolvido e como ele vai ser entregue para o cliente, que seria a experiência. O exemplo da pizza é o exemplo clássico, né? O design é o cardápio, o implementation é a execução e o delivery seria a experiência e a entrega. Laura, lá em Porto Alegre, eu fui pedir uma pizza lá, né, de pepperoni, sabe? E a pessoa falou que não tinha pizza de pepperoni, que na verdade tinha uma pizza de calabresa. Mas que calabresa, pepperoni era calabresa em inglês. Então, assim, quando eu olhei o cardápio e você olha, pizza de pepperoni e pizza de calabresa, elas não são as mesmas coisas. Da mesma forma, né, quando a gente olha essa imagem, olha só, tá muito recheada, né? Eu olho ela e falo, nossa, essa pizza tem pelo menos aqui umas 20 rodelas de pepperoni. Ela Aí chega imagina quando ela chega em virada, toda casa, destruída. É. chega com 4 O pepperoni. Aí você o fala, motoboy deve sambar em cima da moto com a pizza. Com a sua Ou pizza. então, Luciana, a pizza chega em sua casa fria, porque você foi a última cliente a receber a pizza. Então, como foi? Não adiantou nada um cardápio bonito, desenvolvimento, né, do pizzaiolo com toda a sua técnica, e a entrega não foi tranquila. Então, eu queria que vocês gravassem essa parte aqui do início. Ela não é obrigatória para você já começar no F4P, tá? Mas o resultado dela muda completamente. Bacana? Então, o F4P Card, com aquelas 3 perguntas que a gente já conhece,
A primeira pergunta, eu vou capturar o propósito, a segunda, capturar a experiência, e a terceira, os insights. Legal? Bom, tem algumas coisas aqui, gente, que eu acho bem bacana, quando você recebe as respostas usando o ciclo do F4P Card, existe a própria tabulação. E é exatamente aqui, gente, que eu quero falar com vocês. O F4P Card e o BoxScore são duas das ferramentas que eu já utilizo. E a gente vai trazer aqui para vocês ela hoje, tá? Então, existe uma forma de fazer essa tabulação. Eu vou explicar para vocês bem lá no case. E aqui, Laurinha, já está um pouco do spoiler do que a gente vai fazer. Já está a planilha que ajuda a gente a fazer essa tabulação. Então, existe vários modelos, tá, gente? Existem outras planilhas, mas essa é a planilha que eu uso hoje para fazer F4P com cliente real, tá? A gente já mandou para uma base de 150 mil clientes. E como a gente não teve dinheiro para investir, né? A gente fez também com a própria tabela em Excel, tá? É essa mesma tabela que vocês vão ter disponível hoje. Legal? Bom, e a terceira ferramenta que eu utilizo é essa ferramenta aqui, que a gente chama ali de tabela de segmento de mercado, ou tabela AZ, tá? Existem alguns nomes. É essa tabela que a gente divide, tá? Os clientes pelo seu propósito. Então, não é mais classe A, B e C, não. O cara está comprando meu produto pelo preço, o outro está comprando pela qualidade. Tá bom, então eu quero entender esse público, entender esse cliente que veio pela qualidade. E eu quero entender esse que veio pelo preço. O que eu posso oferecer de produto ou de serviço para esses clientes que veio através de preço e o que eu posso oferecer para esses clientes que vieram através ali de qualidade. Bacaninha? Legal. Quando a gente faz isso, gente, a gente tem aqui essa numeração, tá? Ela não é uma coisa que você tem que seguir a ordem. Ah, vou fazer um primeiro, dois, não. Isso depende da estratégia da empresa. Por exemplo, pode ser que eu precise trabalhar nos clientes que estão aqui nesse local, que eu abandonar. Por quê? Pode ser muito como um detrator para o meu produto, para o meu cliente. Edson, onde que define isso? É lá naquela parte que eu falei do design, do implementation e do delivery, gente. Lá que você determina. Legal? Eu vou mostrar para vocês na planilha como a gente faz essa tabulação também. Bacaninha? Independente da ordem que você for fazer, todas elas precisam gerar um plano de ação, uma iniciativas e também podem sugerir insights de OKR, tá? Para você poder acompanhar o resultado. Então, a gente utiliza muito ali como alguma ação que é bem bacana. No exemplo de hoje, a gente vai trazer isso para vocês também. Legal? Bom, gente, aqui é exatamente um print, tá? Da tabela que a gente utiliza, onde ele já vai fazer para vocês todos os cálculos de maneira automática. Eu até costumava brincar com a Laura que era automágica, que o negócio parece mágico, assim, sabe? Você vai colocando e ele já vai fazendo todos os cálculos para você. Isso ajuda muito, porque você pega aqui, Luciana, por exemplo, da planilha e já joga no PowerPoint. Você já cria essa informação, entendeu? Então fica bem, bem legal. Legal? Bom, vou passando aqui, que eu quero trazer para vocês já um exemplo e a gente vai ali já para a prática, tá bom? Porque a gente vai aproveitar o máximo possível. Gente, se eu pudesse dizer assim, ó, de uma maneira bem resumida, o que o F4P ajuda é o seguinte: um produto ou serviço é adequado para a finalidade ao qual o consumidor selecionou aquele produto. Então, se eu faço um curso preparatório, Laurinha, para certificação, sabe o que eu quero, gente? É passar na certificação. Se eu faço um curso que está me dizendo que é mão na massa, que é hands-on, o que eu quero é um hands-on. Se eu quero que alguém me diga que aquele curso vai resolver um problema XPTO,
o que eu quero é que aquele curso resolva o problema XPTO. Então, é o produto que se adequa ao propósito do cliente. Se não, a gente vai dizer, sabe o quê, Laurinha? Cliente, não me procure. Procure o concorrente, porque eu não estou aqui para te atender. O meu produto não é feito para você. Então, a gente começa a inverter esse jogo, que no final do dia é o que a gente fala do cliente no centro. É isso. O que é a centralidade no cliente? Quando você escuta ele, tá bom? E aí eu Posso quero complementar trazer. só uma coisinha, um ponto? Pode, pode. É rapidinho, eu juro. Eu estava hoje num papo que a gente teve no grupo lá de agilidade, foi justamente falando sobre isso. Cliente no centro. Só que assim, é importante a gente também ensinar esse conceito para o cliente, né? Fazer ele pensar um pouco mais nisso, para ele criar esse hábito de saber o que ele está querendo, porque às vezes ele quer um botão rosa lá na porta lá de uma casa em Sim, Plutão, e a gente não chegou nem em Saturno ainda. Eu sempre falo isso. Então, assim, sim. é uma educação, e a gente, na minha opinião, a gente está falando sobre isso. Eles vão querer muita rapidez. Está sendo muito falado sobre cliente no centro, só que assim, aí cliente quer as coisas para ontem, muitos clientes. Uhum. E às vezes, com essa falta de clareza que ele tem, eles vão passar provavelmente informação errada. Então, né, o cara quer sabe, alguma coisa super valiosa, não sabe como explicar, como ser claro. Sim. Então, e aí a rapidez que ele vai pedir vai ser uma bola de neve, porque ele não sabe pedir o que ele quer, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Uhum. Ele não ajuda com feedback. O último, eu estava olhando aqui, estava fazendo o formulário do feedback, tem duas respostas só. Cara, agilista precisa responder o feedback para a gente ter essa noção e ter esse calor. Eu acho que é esse aprendizado que a gente troca, né? E saber e ter um guia se a gente está Sim. indo o semáforo, sabe? Estou indo legal, continuo, não. Então, assim, é muito importante que isso, que a gente e tenha paciência também, porque o cliente vai demorar para responder muitas vezes, né? Para te dar uma ideia do que ele está sentindo sobre aquilo. Bom, eu só queria complementar isso um Que pouquinho. bacana. Eu sempre falo que a Faz agilista que não sentido, né? responde feedback, que a agilista que não responde feedback, eu aumento o delay da daily dele, tá? Ele vai atrasar a dele todos os dias. Cada dia vai sendo penalizado. Mas você tá Vai certinho. ter, vai ter pesadelo com a Laura. Vai ter. Legal. Eu vou mostrar para vocês um case, gente, e como isso mudou os eventos lá do Banco Carrefour, tá? É um case real. Acho que todo mundo conhece o Fábio Aguiar, né? Então ele foi o criador do PBB e a gente convidou ele para fazer um evento lá no banco para ele explicar. E aí olha só que legal. Logo depois do evento, hoje está tudo funcionando tranquilamente, né? Logo após o evento, a gente rodou o F4P. E a pergunta, né, que foi a primeira, é: por que você achou importante ter participado do encontro de PBB? A 2 e a 3, gente, a gente mantém igual, ou seja, só mudo a pergunta número um. Uma coisa que eu não expliquei, mas ó, a pergunta número um, ela é uma pergunta aberta, ou seja, a pessoa escreve o que ela quiser. A pergunta 2, ela é uma pergunta fechada, porque ela é tabulada, e a pessoa precisa entender. E o F4P ganha de qualquer outro tipo de pesquisa, porque além da nota, ela traz uma explicação. Porque quando você olha o NPS, ele é meio frio, né? Gente, 7 é uma ótima nota, cara. 7 eu passo de ano. Eu aprendi isso a minha vida inteira, Laurinha, que 7 é bom, porque 7 passa de ano. Para NPS, não. Para NPS não é bom 7, nem é bom 8, sabia? Só o 9 e o 10. Aí sabe o que eu aprendi? Que 10 tinha que saber mais do que o professor. Então nunca dou 10 para nada. A gente tem esse viés, entendeu? E é super normal, é uma coisa de costume. E a pergunta 3, gente, também é uma pergunta aberta. É aqui, gente, que vocês vão utilizar muito a planilha, porque vocês precisam categorizar essas respostas. A gente chama isso de clusterizar, né? Então vocês precisam clusterizar e a planilha ajuda nisso. Legal. Aqui já é o box card, onde a gente mandou, tá vendo? Para 99 pessoas.
que foram que participou do evento, Laurinha, tivemos 12 respostas. Representou, gente, 12%. E aqui eu já quero dar um insight. A média, tá? A média de mercado é de 2% de pessoas respondendo qualquer pesquisa. Eu É um, mandei para as. o nosso feedback aqui, às vezes eu passo para olhar o que, que o pessoal está pedindo, para direcionar até novas pessoas para vir para cá, novos temas. É para as próprias pessoas que não respondem o feedback Isso, serve. E não exatamente. aproveitam, às vezes, a oportunidade. E isso é incrível, né? Porque Hum, como é que você melhora algo, né? Se você fica só para você. A gente sim. mandou uma pesquisa, um F4P, para 150 mil clientes do Banco Carrefour, tivemos 4 mil respostas. Então, assim, está dentro do número ali aceitável, sem nem fazer nenhuma campanha, sem nenhuma publicidade de gatilho, sabe, para o pessoal responder. Legal, gente. Dessas 12 pessoas que responderam, cada uma colocou um único propósito, mas ela poderia colocar mais de um, tá bom? Ó, notas 0, 1 e 2 foram 0%, não teve ninguém que deu essa nota. Nota 3, a gente teve 17%, e nota 4 e 5, 83%. Aí a gente foi tentar entender. Legal? Essa tabela, gente, vem da planilha, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Legal. A gente clusterizou, então, os propósitos, que foram dois. Adquirir novo conhecimento. Nós tivemos 9 ocorrências, e 22% deu nota neutro, né? Deu nota 3, 78% deu nota 4 ou 5, satisfatório. Reciclagem de conhecimento adquirido, tivemos 3 e deu 100%. Laurinha, se a gente fosse já avaliar aqui, eu já teria alguma coisa, né? Ou seja, alguém que já sabia o PBB deu uma nota boa. O propósito dele foi atendido. Aquele que não conhecia, ele não ficou 100% feliz. Alguma coisa aconteceu. Aí a gente veio aqui para a matriz, sendo que as duas, tá vendo, gente? Adquirir novo conhecimento e reciclagem está como satisfatório. Porque o maior percentual realmente está aqui, ó, 78 é maior do que 22. Então, esse propósito é satisfatório. E o 100% também. Então, os dois se encaixam aqui. Ou seja, eu vou manter e estimular. Mas isso ainda não me trouxe o motivo das pessoas votarem no neutro. Aí a gente também, lá na tabelinha, também já vai trazer isso para vocês automático. Olha só que bacana. Reciclagem, 100%. Adquirir novo conhecimento, uma parte satisfeita, outra aqui. Lembra da resposta número 3, que eu pergunto para eles: me explica por que você deu essa nota? Então é ali que eu tiro os insights. O que é que eles fizeram? Olha, queremos mais tempo para ter dinâmica e vivência prática. Infelizmente, o tema é muito importante, mas o tempo foi curto. Traria o tema novamente para fazer dinâmicas práticas. Time box precisa ser mais longo. Então, olha só, quem já conhecia o PBB e só fez uma reciclagem, cara, 1 hora de evento foi suficiente. Mas quem foi lá com um propósito que não conhecia PBB, achou que 1 hora foi pouco. Então, ele queria mais evento e queria um tempo maior. Legal. Então, o que é que a gente fez, tá? Os principais insights tirado da resposta da pergunta número 3. Time box curto, não teve exemplo do banco, utilizar multiplicadores, que podem usar o PBB no dia a dia, como fazer priorização de backlog e backlog emergente. Então, o que é que a gente fez? Quais foram as ações? Nós criamos uma comunidade de prática para os POs, nós aplicamos o PBB em um time específico do banco, pegamos essa PO para ela ser a multiplicadora do PBB para os outros profissionais de produto e fizemos uma nova jornada de PBB, com mais tempo, incluindo PO e PM. Então, simplesmente com esse evento, a gente fez isso. Algo que a gente não colocou aqui, mas a gente também fez, foi o seguinte: todos os eventos agora têm a duração de 1 hora e 30. Tanto para aumentar perguntas quanto para
fazer dinâmicas. Bacaninha? Gente, dúvidas aqui? Não, são decisões Não? estratégicas, né? Bem norteadas Isso, e embasadas. legal. Laurinha, eu vou pedir que você faça uma ajuda para mim, Mandando. mandando. Ah, eu acho que eu até achei. Não, consegui. É mandar essa Planilha? planilha para eles. Mandando. Eu também consegui ela aqui. Chegou no e-mail. Gente, agora vai começar a parte divertida do negócio, tá? Deixa eu só abrir o Excel que eu vou compartilhar com vocês. Tá, tô mandando aqui já Eu no. vou, tá? O que que eu vou fazer, tá? A gente vai dividir vocês em grupo e eu vou trazer uma planilha com vocês já com algumas respostas, como se a gente tivesse realizado um ciclo de F4P. Legal? Todo mundo vendo aqui a tela compartilhada, né? Excel? Sim, Legal. mandei aí já também no coisa. Beleza. Ó, eu queria que vocês olhassem com bastante atenção, porque a gente vai fazer por etapas, tá bom? Para que vocês entendam realmente como a gente gera os dados. A primeira coisa, tá? A única coisa que vocês vão fazer nesse momento é ler o que está na coluna B e criar aqui um propósito. Pode ser uma palavra, Ed? Pode ser uma palavra. Pode ser uma frase. Exemplo, tá? Aqui é um exemplo de a curadoria do Edflix. Sabia, Laura, que eu tenho a Edflix? Tem a Netflix, eu tenho a Edflix. Ela deixa a desejar, pois suas sugestões não refletem meus interesses. Qual era Original. o cluster desse aqui, gente? Ó, está falando sobre sugestões. Então você pode colocar aqui como propósito sugestões, sei lá, de filmes e séries, tá bom? Esse seria um propósito. Legal. A curadoria da Netflix é excelente, sempre me apresentando filmes e séries que eu nunca teria descoberto sozinho. Cara, eu acho que também ele é o mesmo. Sugestão de filmes e séries. Entendeu? A experiência do usuário é excepcional. Tudo é organizado e simples de encontrar. Pô, aqui você pode colocar o quê? Interface amigável, né? Então, pode ser a interface amigável. Então, o que vocês vão fazer é fazer exatamente essa parte de clusterização, tá bom? Então, é só ler o que está na coluna B e criar aqui um propósito. A ideia é exatamente essa, tá? Você vai criando o propósito. Ed, eu achei uma aqui, ó, que a Edflix sabe como se promover e alcançar seu público. Ah, aqui é marketing. Aí você vai lá e coloca, entendeu? Marketing promoção, marketing propaganda. Então pode ser uma palavra ou pode ser uma frase. Mas a ideia é que você não vai criar 200 propósitos diferentes, entendeu? Você vai tentando encontrar ali na fala da pessoa qual é o propósito. Tudo bem? A gente vai fazer vocês aqui em grupos bem aleatórios. E aí eu queria saber de vocês se vocês estão com dúvida sobre isso. Perguntem aí, gente, se tá claro, se tem alguma coisa para trazer aqui. É tentar enxergar em grupos, é categorizar, certo? Isso, é categorizar. É só ler o que está na coluna B, criar um cluster. Aqui, gente, não se preocupe tanto com, nossa, eu vou ler com muito detalhe, tá? Para ser uma coisa dinâmica, é aquela leitura e vai colocando assim, igual eu fiz aqui, tá? Quando vocês estiverem fazendo um case real, aí vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção e cuidado, mas agora é nesse sentido, Mestre Edson, tá bom? quando você diz cluster, me explica, eu tô com a Tá cabeça de bom, dev, cluster, eu tô tá imaginando bom. coisa de cluster, É uma categoria, é uma categoria. categoria. Isso. Uhum. Você viu que eu fui colocando as mesmas coisas, tipo, ó, sugestão de filme, sugestão de filme. Aqui eu já botei experiência do usuário, interface. Você vai criando palavras ou frases, depois você vai repetindo elas se fizer sentido. Boa. São categorias, tá? Ou o pessoal chama de temas também. Pessoal, eu vou criar.
3 salas, tá bom? E eu vou dar aqui, deixa eu ver aqui, para ser bem rápido, bem conciso, 15 minutos, tudo bem? Então tem que ser uma coisa bem clean, bem. A ideia é não precisar ficar ali muito tempo discutindo na frase. Já vai categorizando, terminando pode voltar, porque aí eu vou dando sequência. Tudo bem? Ok, Todo mundo recebeu a planilha? sim. Então, vocês escolhem uma pessoa, tá? Para fazer isso, que essa pessoa vai apresentar para a gente na volta. Valeu, pessoal. Estou abrindo as salas agora. Bora, bora. Bora. Vou dar uma Cara, pausa aqui tá bom? para a gente falar. Peraí. Pronto. Gente, eu tô com um problema porque eu tô no celular e ele tá superaquecendo, tá? Então, se eu sumir, você já sabe. Foi isso, né? Tá bom. Fugiu. Meu Deus, que Fica perigo. tranquilo. Meu Deus, Gente, e aí, Marcelo. Diga o que é que vocês isso, velho. acharam de fazer esse clusterização, hein? Muito legal. Eu quero ver o resultado disso, viu, Edson? Beleza. Minha dica principal, tá? Não peça para o chat GPT fazer esse trabalho para vocês. Não tem como, Não né? peça. Não Não tem peça, como, né? Não gente. tem sentido. É a estratégia do seu produto. Você até pode pedir para ele dar sugestão. E eu tenho usado ele assim, ó. Com base nessa resposta, qual tema foi mais abordado? E aí sim, tá? Aí ele traz ali um tema, tipo, foi relacionamento com o cliente, foi sobre marketing, foi sobre preço, foi sobre qualidade, tá bom? Então, se você pegar as respostas e pedir para ele fazer um cluster, ele vai fazer errado. Se você pedir para ele fazer categoria, vai fazer errado. Mas se você pedir para ele fazer um tema, ó, com base nessas respostas, qual o tema que o usuário respondeu? Aí ele traz certinho, tá? Mas isso tem que ser um trabalho humano, porque ali é a estratégia do seu produto. Se você automatiza, você pode tomar uma decisão errada. Legal? Eu queria que alguém compartilhasse comigo aqui a planilha. Pode ser aí do grupo um, que eu acho que o grupo um que estava. Porque eu queria usar exatamente as respostas de vocês, tá? O grupo 1, Alguém do será grupo. quem é o grupo 1? Que eu não Vai sei lá, qual Érica. grupo eu Grupo um. estava. Vai, Érica. Tu quer que eu compartilhe a tela ou que eu Compartilha aí. compartilhe o material? Pode Vai. mandar o Pode material? sim. Ó, Vamos ver se eu consigo. Se você quiser fazer aí, eu vou te falando também, você vai fazendo, mas for melhor. Não, peraí. Marcelo fugiu da raia. Não, Marcelão. Tô aqui, mano. Não fugi nada, não. Ah, Foi até pra lua. Aí, ó. botou na mão da Aí. Érica. Aí. Joguei na Érica aí, que a Érica já. Tá abrindo, calma aí. É, Não, relaxa, a gente tá te zoando. Tá- eu tô no Note do Santander. Aí, o Edson. Ah, Sabe tá. o que é? Nossa, vai ter trava também, um monte de trava aí. Só o que tem é trava. Nossa, eu às vezes eu usava às vezes o do banco, né? Ai, mas não dá, muito ruim para coisa é travada, eu não consigo. Às vezes alguém tá fazendo alguma pesquisa, alguma coisa, eu não consigo entrar em site de pesquisa, aí acaba não dando. Aí eu pego o meu pessoal. Obrigado, Tá bom. Érica. Deu aí? Eu Tá tenho, eu vindo. tenho implantação daqui a pouquinho, então. Eu sou obrigado. Legal. Pessoal do Boa. grupo 1, foi difícil fazer? Foi fácil? Não, foi Sossegado? legal. Foi Faria de sossegado. novo? Faria. Eu diria que uma resposta, a primeira, vai gerando insumo para as demais, que vai se integrando ali, né? Acaba que Aham. uma se identifica com a outra. Isso que é legal. A gente acaba criando o cluster e vendo que a Isso. gente vai reutilizando ele nas demais respostas. É bem legal. Pronto. Agora eu vou ensinar aqui para vocês, gente. Vai ser uma maneira guiada
de como é que eu faço, tá? Primeira coisa, eu vou copiar todos os clusters da coluna C. Vou aqui para qualquer outra aba que eu criei e colo. O que é que eu quero aqui, na verdade? Vou clicar aqui em Dados, remover duplicatas. O que eu quero? Trazer somente os propósitos que vocês colocaram, tá vendo? Na verdade, acontece isso aqui, Érico, ó, catálogo de recomendações e catálogo de... Tá? Uhum. É super normal. Aí, vamos escolher um desses. Deixa eu ver qual é o que tem menor. Ah, tá um só de cada. Então, vai ser catálogo de recomendações, Isso tá aí. bom? Então, esse daqui sai. Beleza, gente. Bom, o que que vocês vão fazer depois? Vocês vão copiar esse cluster e vão aqui, ó, nessa aba de resultado, já aqui do lado, simplesmente chegar aqui e colar. E olha só, apesar da fórmula aqui não ter funcionado, ele já traz todos os cálculos bem bacana. Então, catálogo padrão tiveram 20 ocorrências. Então, 20 pessoas falaram alguma coisa de propósito relacionada a catálogo. 10 ocorrências de catálogo personalizado, 11 de interface, 2 de recomendação, 4 de divulgação e 9 de relacionamento. Eu gosto sempre de fazer ali uma classificação do maior para o menor, tá? Mas não tem nenhum problema. E aqui, gente, olha o que ele já vai fazendo. Ele já vai trazendo, ó, as respostas. Então, aqui, ó, trouxe 4 delas são negativos, ou seja, deram nota 0, 1 ou nota 2, considerado negativo. 5 deram como neutro e 11 deram como positivo. Ele também já traz, ó, percentualmente a informação. Legal? Então não liga tanto para as cores, mas ele acaba já trazendo essa informação. Olhando aqui esse exemplo do grupo 1, 55% está positivo, 55% também está positivo. Aqui, ó, 50% está positivo. Aí eu tenho aqui, ó, 44% positivo. Eu tenho um empate, tá vendo? Entre neutro e positivo. E esse aqui dá 100% neutro. Legal? Então já tenho alguma informação. O que é que vocês já podem fazer? Tá vendo essa tabela aqui de gráfico? Propósito, quantidade e o percentual. Então eu vou fazer isso. Propósito e quantidade, eu vou copiar, vou no gráfico e vou pedir para colar valores. Tá bom? Porque ali é fórmula, né? Volto aqui de novo e vou copiar os percentuais. Copio e vou aqui e peço para colar de novo valores. E o que ele fez? Já criou para vocês essa informação. Gente, analisando aqui se fosse uma informação verdadeira, legal? O que é que eu faço aqui, tá? Então, pensando aqui no grupo 1. A primeira coisa que me chama a atenção é quem colocou 3, tá? Os neutros. Sabe por quê? Porque falta pouco, sabe? Para você atender o propósito dele? Cara, falta um pouquinho só. Então, eu olho muito esse aqui, ó. Seria o 3. Olho também esse propósito, que é o de divulgação. E aí você começa, ó, catálogo. Então, assim, você tem uma oportunidade de entender. Ed, aonde eu vou entender isso? Lá na resposta 3, tá? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Legal. Então, gente, você já consegue, por exemplo, colocar isso aqui em um slide já, para trazendo as informações, qual o propósito, qual a quantidade, qual foi o percentual. Esse aqui você já coloca em outro slide também, já tem essa informação. E para fazer a matriz, eu volto de novo para o mesmo lugar do resultado
E ele faz aqui uma pergunta: público-alvo, sim ou não? Lembra quando eu mostrei para vocês? Eu vou mostrar aqui de novo na tabela. Não. Eita, não era aqui, Ed. Na parte do aqui de produto, de implementation, delivery, e que eu falei que o design é o que o seu produto oferece, é aqui que você pega a estratégia. Então, quando eu falei, por exemplo, que um curso preparatório para certificação, qual é o propósito dele? Preparar o aluno para tirar a certificação. Então, vocês vão fazer a seguinte questionamento. Gente, catálogo padrão faz parte da estratégia da Edflix? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Aí você Sim, porque escreve é o que sim. oferece. Seria isso? Isso. É. Faz parte dele. Ó, eu vou deletar aqui de novo e você vai ver que a ação muda, tá vendo? Uhum. Coloca sim, ele já vai, ó, manter, estimular e aprimorar. Está vendo que o sinal de positivo e neutro ele já manteve, que também é fórmula. É a tal da matemática. Legal, vamos para o próximo. Interface. Interface, gente, faz parte da estratégia da Edflix? Acho que também faz, né? Um sim Sim, aqui. a experiência do usuário em si, né? Da experiência, é. O Sim, catálogo sim. personalizado faz parte da estratégia dela? Uhum. É o Sim, quê? também. É. O relacionamento faz parte da estratégia? Sim, com o cliente aí. Sim. Olha, A divulgação faz parte da estratégia dele? Sim. Sim, E o catálogo de recomendações faz parte da estratégia? Sim. sim, Legal? Então é nesse momento aqui, gente, que você volta lá para o framework e pergunta se tá ou não. Eu dou dica para você o seguinte, Ed, eu estou rodando a primeira vez num produto, eu não sei o que é. Não se preocupa com isso, tá? Mas a 3, quando a gente tiver a resposta da pergunta 3, ela vai te ajudar. Olha, gente, eu acho que você tem que mudar o propósito do seu serviço. Ou então ela vai dizer assim, ó, eu acho que você tem que mudar a maneira que você faz o seu produto. Ou a maneira que você entrega para o seu cliente. Tá, então, de uma certa forma, ele acaba voltando. Tudo bem? Então, basicamente, ó, ele vai dizer que todos eles estão no manter e estimular e o único aqui que vai melhorar é ajustar. E olha só que bacana, matemática, de novo. Gente, vocês podem brincar depois para fazendo coisas diferentes, né? Então, até aqui é manter e estimular. Eu dou um Ctrl C. Onde é que eu manter e estimular? É aqui. Eu dou um Ctrl V. Aí, às vezes o Excel lhe dá uns ziquezira aqui, mas é isso. E o outro seria o catálogo, ó, melhorar e ajustar neutro. Dou um Ctrl C. Ele está no melhorar e ajustar. Ah, deixa eu ver aqui, o Ed. Ele está como neutro, tá vendo? Quando eu olho na matriz, onde é o neutro, aqui, melhorar, ajustar, eu vou lá e colo ele aqui. Então, é assim que a gente acaba fazendo a matriz. Bacaninha? Legal. Então, a gente já aprendeu aqui a fazer o cluster, beleza? Então, deixa eu só tirar esse filtro. Aprendemos a fazer o cluster. Com as informações do cluster, a gente só fez aqui, né? Eliminou a duplicata, trouxe, colou aqui, aí automaticamente ele calculou o total, ele calculou as notas, calculou a soma, calculou o percentual, trouxe o sentimento. Só precisamos colocar o público-alvo sim ou não, que é o que faz parte da estratégia. Então, o que tiver acima é dentro da estratégia, o que tiver abaixo é fora da estratégia do seu produto. Galera, olhando aqui, o nosso produto está bem. Olhando esse case, ele está bem. Porque a maioria dos propósitos está aqui no manter, estimular e aprimorar. Não significa que você não vai fazer mais nada nele. Seu produto precisa evoluir. Porque está aqui, ó. Manter, estimular e aprimorar. O aprimorar é evoluir.
Esse carinha aqui está preocupado, tá? Porque a galera tá voltando neutro. Então, se você pegar o exemplo do time 2 e do time 3, vai dar outra coisa totalmente diferente, tá? Legal. Ed, agora o que é que a gente faz? Gente, agora é a parte mais bacana, tá? O que que a planilha já faz? A resposta aqui do 3, ele vai trazer aqui e ele trouxe, olha, sugestões não correspondem a interesses pessoais. Experiência mediana. Propósito cumprido. Caminho certo. O que é que eu gosto de fazer? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de já escolher o 3? Porque o 3 é o que já me ajuda? Então, quais são os insights que você pode ter aqui? Eu queria um exemplo de vocês que o cara deu uma nota neutra, tá vendo? Só que ele deu uma resposta positiva. Como é que é possível, Maria? O cara disse que a sugestão revela conteúdos novos e interessantes, mas eu vou dar 3. É o usuário, gente, cliente. Isso acontece. Tem algum insight, alguma coisa que você poderia fazer aqui? Eu acho que não tem. Legal? Legal. Aqui o cara falou, ó, recomendação às vezes não corresponde ao interesse. Aqui você vai escrever qual o insight. Pessoal, qual dica, qual ação eu poderia tomar aqui para que as recomendações correspondam aos interesses do cliente? O que vocês sugerem? Retreinar o modelo de machine learning. Treinar o O modelo algoritmo. machine learning. Legal. O que mais, Uma gente? outra, Tem uma mais? outra opção. Oi, desculpa. Pode Uma falar, outra pode falar. opção também é ter vários perfis para não acessar só um perfil e aí as recomendações ficarem bagunçadas. Beleza, para armazenar, né? Vamos pensar assim, os interesses de cada um. Beleza. Legal. Aí vamos lá, né? Tem algumas pessoas que falam, ó, propósito cumprir, o caminho certo, marketing decente, mas eles precisam explorar estratégias mais inovadoras para se destacar. Sei lá o que, é que o cliente disse com isso, entendeu? O que quer dizer com estratégia inovadora? Mas eu poderia ter algum insight aqui, né? Sei lá, criar uma campanha de marketing mais No Tik- personalizada. no Então, o TikTok, algum metrô. outro canal, né? Isso, canal, sei lá, com base nos filmes que ele assistiu. E vai. Uhum. Aí, ó, falta de frequência na adição de novos conteúdos, resultando em um catálogo estagnado. Esse aqui tá bravo? E aí? O que que a gente faz com um cara desse aqui? Sei lá, faz que nem a Netflix, que ela muda o mesmo filme, só muda a capa. Vai ser que é um filme novo. Coloca o título em inglês, depois coloca em português. Então, e aqui, gente, vocês vão fazendo todos esses insights. Ah, esse comentário aqui era o melhor que eu tenho, ó. Era melhor ter assistido ao filme do Meu Pelé. Deus do céu. Então, vão surgir umas coisas muito, muito doidas, tá? Então, primeiro vai aqui no 3. Depois, a gente vai lá no 2. Gente, o 2 só vai vir coisa triste, né? Ó, experiência mediana, falta de interesse em melhorar e atender às necessidades do assinante. Aí o outro, produção de conteúdo original de alta qualidade. E deu 2. O cara deu 2. Acontece muito, tá? No nossos cases lá, acontece direto. Ó, experiência confusa, com falha, dificultando a navegação e a descoberta do conteúdo. Aí você vai lá e escreve qual é o insight. E vai fazendo isso, gente, para todos. Ó, propósito claro, que se conecta diretamente com o público, resultando na experiência envolvente. Nada que eu escolho, eu gosto. Aí, aí eu acho que tem insight, procurar uma terapia. Nada do que ele escolhe, ele gosta. E aí você fica meio na dúvida. Ah, o 0 também, então de vez em quando vai aparecer um 0, tá vendo? Não tem filme do meu herói favorito. Legal?
Então, esse é um case, isso acontece bastante. Legal. Depois, então, gente, que vocês têm todas essas informações, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai filtrar os insights que você colocou e aí você vai conversar. Qual é a estratégia do produto? Eu vou mudar o que, o como ou como está sendo a entrega dele? Eu vou criar um backlog para melhorar o produto? Eu vou criar um OKR para medir o resultado? Eu vou fazer uma outra pesquisa, pegar um indicador para saber se realmente isso está funcionando ou não? Então, é a partir daqui dos insights que você já começa a tomar as ações, já pensando no produto. Bacaninha? Legal. E aí, gente, com a tabelinha dinâmica, que vocês já estão aqui, né? Vocês vão conseguir todos aqueles números, né? Quantas pessoas responderam dois, quantas pessoas responderam três, né? Você tem aqui, ó, tá vendo? Com todas as informações, olha, quanta gente respondeu um. Então, no caso aqui, ó, tem duas pessoas que deram a nota um. Eu tive uma pessoa que deu a nota zero. Eu tive 11 pessoas dando a nota 2. Então, você já consegue ter. Ah, Ed, pô, você poderia vir aqui, né? Que aqui já tem a soma, ó. 14 pessoas deram negativo. Aqui são 14 respostas, né? 14 também deu neutro. E nós tivemos aqui 28 dando positivo. Percentualmente, você já tem aqui a resposta. Então, assim, gente, com a planilha, com a informação, você já tem toda uma análise. Claro que ela vai exigir de vocês outras coisas, tá bom? E aí eu queria mostrar para vocês lá de novo no PowerPoint algo que eu acho bacana para vocês. Eu quero o 6. Esse aqui. Legal. Então, o que é que eu acabamos mostrando para vocês, tá? A gente usou o F4P Card. Mano, o mouse não funciona de jeito nenhum. Mas a gente usou o F4P Card, o Box Core e essa matriz aqui, tá bom? Nós não usamos o 4, nós não usamos o 5 e nós também não usamos o 1. E aí, Laurinha, essa foi a coragem de falar para o David Anderson lá que dá para viver sem usar todo o framework. Ele falou, Mas você vai isso não é acabar a com as vida. minhas vendas. É, mas isso não é, mas isso não é a vida toda, tá, gente? Não é a vida toda, porque ó, as ações que a gente vai tomar baseado nos insights, você vai ter que mudar o design do seu produto, que está em algum lugar aqui, não sei onde, vamos baixar, que é o que o seu produto faz. Em outras, você vai mudar o como o seu produto é feito, e no outro você vai mudar a experiência, o como ele é entregue. Então, o que eu quero dizer é, começando pelo card, box core e a segmentação, que é o que você já tem na planilha, você vai ter que mudar aqui, vai ter que mudar aqui ou vai ter que mudar aqui. Isso é natural. Ah, eu mudo o meu serviço, eu mudo a maneira que ele é feito, eu mudo a maneira que ele é entregue. Legal. Os itens 4 e 5, isso aqui é importante, tá? Uma vez que o cliente diz para você, tá? E aí eu queria mostrar isso. Opa. Por exemplo, quem vai na loja da Apple, tipo Laurinha, na Apple, alguém entra numa loja da Apple para comprar um celular barato? Fala assim, ó, meu propósito nessa loja da Apple, Laurinha, quero comprar um aparelho barato. Eu sou do time da Samsung, nem vem. Então, não é, ou seja, o propósito daquela pessoa que é comprar um aparelho barato não é igual ao propósito que a Apple quer vender. Ela não quer vender um aparelho barato, ela quer vender um aparelho com custo-benefício, que vai conectar com não sei o que, com um relógio, com não sei o que, entende? Então, o propósito da empresa é um e o propósito do cliente é outro. Esses critérios de adequação é o que a gente quer descobrir. Então, quando eu digo assim, ó, Laurinha, você sabia que eu gosto de comprar no mercado que é do lado da minha casa? Sabe por quê?
porque é muito mais fácil, eu vou andando. Então, para mim, ele é mais conveniente, porque eu tenho aqui, ó, uma posição geográfica. Então, eu vou comprar naquele mercado, naquele local, porque é mais conveniente para mim, tá? Isso seria verdade, Laurinha, se não fosse o meu caso, tá? O mercado é depois da minha casa, é depois do condomínio onde eu moro. Então, para eu ir no mercado, eu passo pela minha casa, vou no mercado, tenho que fazer 2 retornos, que leva mais ou menos 20 minutos. Então, se eu quiser passar no mercado indo para casa, eu tenho que considerar que eu vou perder quase meia hora só fazendo retorno para voltar para casa. Então, eu sempre prefiro comprar no mercado no meio da rua, ou seja, a caminho de casa, qualquer um que tiver aberto. Porque o meu critério de adequação é a conveniência. Se o mercado fosse antes da minha casa, gente, eu estaria sempre comprando nele. Porque entra no mercado, faz sua compra, você segue e entra em casa. No meu caso, não. Passo pela casa, entro no mercado, faço um retorno, depois faço outro retorno para voltar. Então, uma vez que você definiu, gente, e aqui você tem vários, tá? Qualidade, time to market, opcionalidade ou falta de opção, né, Maria? Eu só compro aqui porque só vende aqui. Não existe outro lugar. É a opcionalidade. Uma vez que você definiu, tá, gente, os itens 4, que são os critérios de adequação, aí você vai para o item 5. Você vai criar o indicador, o KPI, a métrica baseado nesse critério. Por exemplo, o exemplo da região geográfica. O que é que o mercado tinha que fazer? Quantas pessoas que vêm no meu mercado são do bairro? E ele tinha que acompanhar, que se esse número diminuísse de um determinado tempo, ele tinha que fazer alguma campanha, entendeu? Fazer lá o carro do ovo, fazer ali aquela carro de aniversário para fazer divulgação. Então é isso que eu falo para vocês. Então, você começando pelo item 2 e pelo item 3, você já vai ter um bom resultado. Mas a evolução é depois ir para o item 4, para o item 5 e também a definição do item 1. Legal, gente? Ó, eu só quero passar. Vocês querem, tem dúvidas? Querem falar mais alguma coisa? Bora, bora. Eu estava aqui tentando pegar esse quadro em português para mandar para a galera. Ah, eu acho que já tem na internet já. Já, O, deixa eu achar aqui. já. Vai vendo aí que eu. Legal? Então, basicamente é isso, ó. Depois que você vai aqui no item 5, você pode ir lá e volta para o item 1. Aí eu falo isso, ó, gente, de repente, com a informação que você recebe, você vai ter que mudar o design ou o implementation ou o delivery. Então, assim, dicas e insights que eu quero compartilhar com vocês, né? Quando a gente fala ali de cliente, de escutar o cliente, é entender realmente propósito, entender motivação, por que que o cliente veio até a mim. Então, é uma forma diferente de fazer. A outra é, qual problema você quer resolver com o seu produto? Ed, o meu treinamento, né, Laurinha, é um treinamento preparatório para certificação. Chega lá e você não faz um simulado para o aluno. Cara, e aí? Você quer realmente resolver esse problema dele? Você vai fazer que nem algumas pessoas que pegam na mão para fazer a prova por você? Deus me livre, gente, isso não. Você não está resolvendo o problema da pessoa. Legal? E alinhar o que vai ser entregue, né? O como vai ser desenvolvido e qual a experiência que você quer. Pegando a pizza é o cardápio, a preparação dela e a entrega no balcão ou a entrega do motoboy. Legal? E aí eu sempre trago, né? Inspeção e adaptação é o segredo ali para você evoluir na entrega de valor. Gente, é isso, assim, o que eu queria passar para vocês sobre o F4P. Como eu falei no início, era muito mais uma apresentação, mais mão na massa. É essa planilha que eu uso hoje para fazer case real, tá? De F4P. Bacaninha?
Show de bola. Eu tava aqui vendo, eu mandei nos grupos e no chat aqui um artigo aqui que eu acho que é bacana. A apresentação tá aí, feedback tá aí. É isso. Queria te agradecer.